sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança já retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança já retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, meus amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua paz, que o Senhor nos dê a sua graça, mais uma vez, nesse dia de domingo, né? Primeiro domingo de 2021, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor nos abençoe nesse novo ano. E temos passado por esse ano de 2020, um ano difícil, mas um ano onde Deus é capaz e foi capaz de mostrar a sua graça sobre nós, né? Ele tem nos sustentado até aqui. Algumas pessoas, né, que tiveram perda dentro da sua família, nós externalizamos sempre o nosso abraço, nossa força, nosso carinho para com os irmãos, mas ao mesmo tempo somos gratos também porque o Senhor não tem nos abandonado, o Senhor tem nos cuidado como igreja. Pessoas têm se aproximado mais de Deus e também tem surgido alguns problemas, né, de relacionamento, dificuldades, mas sempre Deus nos dando a oportunidade de tratar e lidar com cada um deles. Sendo esse primeiro domingo de 2020, eu queria começar da seguinte maneira, perguntando para você, qual é o seu propósito para esse novo ano? Talvez, ou até com certeza, você tenha feito o ano passado, 2020, um monte de planos, muitos desejos, muitas boas vontades, muitas metas para ser alcançadas. E como você sabe, essa meta, ou esses alvos, até essa agenda que você recebeu no começo de 2020, não tenha servido muito, né? Porque foi um ano atipicamente parado para algumas pessoas, né? Ou pelo menos no começo da pandemia foi parado, depois a gente vai se adaptando, mas muitos dos nossos planos ficaram realmente em stand-by, vamos dizer assim, parados, quietinhos no canto. Por esse motivo, eu queria começar esse ano de 2021 chamando você para colocar um propósito espiritual na sua vida. Um propósito que está realmente atrelado ou diretamente alinhado com a nossa vida com Deus. Visto que nós somos chamados para ser representantes do caráter de Cristo. E eis aí o título da nossa pregação.
representantes do caráter de Cristo. Sendo o primeiro domingo do ano 2021, eu queria começar com vocês, continuando com a nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Isto está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o 17. Enquanto você procura, vou repetir aqui, Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17. Eu queria lembrar para vocês que Paulo vem falando da necessidade de nós entendermos que tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo deve ser para a glória e honra de Deus. Por isso nós falamos também de que a nossa vida, ela não está dividida num dualismo, certo? Não existe mais aquela diferença entre o material e o espiritual. Por isso comecei também a minha pregação falando de um propósito espiritual. Porque todos os propósitos, eles deveriam estar alinhados com um propósito maior da nossa vida. E o propósito maior da nossa vida, segundo Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, é que nós sejamos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus. Bom, continuando, eu queria já falar com vocês de que o apóstolo Paulo está caminhando e ensinando aos colossos qual deve ser agora a sua maneira de enxergar a vida, e isto é viver. Uma vez que eles foram já remidos, ou salvos pelo sangue precioso de Jesus. É importante considerar que cidades gentias eram cheias de imoralidade, atitudes de caráter reprovado e constantes injustiças. Que chamado mais encorajador, né, para nós cristãos. Nesse 2021, o 2020 já foi, e eis aqui o 2021. E que melhor maneira de começar este ano do que colocando metas que têm a ver com a nossa vida e relacionamento com Deus, visto que fomos chamados a representar a Cristo nas nossas atividades e diário viver. Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses 3, do 12 ao 17, e eu quero ler contigo, você que está nos acompanhando ali nas nossas mídias sociais, ou está nos ouvindo talvez pelo Spotify, acompanhe com a sua Bíblia, por favor. Colossenses 3, 12 ao 17 diz o seguinte: portanto, ou uma vez que, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O 14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E o verso 15 é um texto que nós já conhecemos, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam gratos, ou sejam agradecidos. Verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, de novo, com gratidão a Deus em seu coração. Verso 17, nós falamos, que esse ano seja um ano de metas espirituais, ou seja, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê a sua sabedoria para essa exposição. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esse momento onde podemos separar esse tempo que o Senhor nos dá, nesse novo ano, para refletirmos sobre a necessidade de compreender qual é o nosso maior propósito. E esse maior propósito, Pai, é cada dia sermos mais parecidos com Jesus, nos voltarmos a Ele, termos o caráter dele, ser representantes de Cristo aqui na terra, de Deus entre os homens. E que acima de todos os nossos alvos, os nossos desejos, as nossas boas vontades
de coisas que queremos ter, que nós possamos entender que estamos aqui, Pai, para servir pessoas e para trazer pessoas para mais perto de Ti. Como igreja, como indivíduos e como corpo do Senhor, que nós possamos cumprir tudo isso, Pai. Eu deixo nas Tuas mãos esse momento que nós vamos compartilhar a Tua palavra e peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor nos encoraje por meio do Espírito Santo, Pai, por meio dessas palavras que nós vamos ouvir aqui, que sejamos também exortados, para que nós possamos voltar os nossos olhos para aquelas coisas que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor é quem está muito mais a favor de uma vida que te agrada, uma vida em paz, uma vida rica, Senhor, nas Tuas bênçãos, não em bênçãos materiais que são passageiras ou até em situação de status ou coisas, Senhor, que podem passar. O Senhor quer nos dar algo muito maior, a possibilidade de termos um relacionamento íntimo e sermos guiados, sermos orientados pelo único e verdadeiro Deus. Essa é a minha oração, Senhor, e nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pessoal, eu queria, antes de começar com a nossa exposição, queria te lembrar do último que nós falamos em Colossenses, lá no capítulo 3, do verso 8 até o 11. Você vai se lembrar muito bem que Paulo vai dizer que agora já não existe mais diferença entre judeus, né? Ele diz lá no verso 11: nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Para que você possa entender como é que todos somos iguais perante Deus, quero fazer um pequeno exercício contigo e gostaria que você preste muita atenção. A palavra de Deus nos diz que todos nós seremos julgados um dia perante a presença de Cristo ou perante a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós seremos julgados. Quem será julgado? Será julgado o cristão e será julgado o não cristão. Eu não vou entrar em quando que vai ser feito esse julgamento, antes, depois, quem primeiro, quem depois, mas é de fato que nós seremos julgados. E nesse julgamento, a palavra de Deus nos fala de 4 testemunhas que irão se levantar contra nós no dia do juízo. No dia que eu tiver que me apresentar perante o grande juiz de todo o universo, 4 testemunhas irão se levantar. Nossa, pastor, mas existem testemunhas que vão nos acusar? Existem testemunhas que vão se levantar contra nós no dia do juízo. E eu gostaria que você anote, para você ter essa noção, ok? 4 testemunhas irão se levantar contra nós, e eu quero que você anote. E a primeira delas é as nossas ações. Já vou citar os 4 para você anotar. A primeira é as nossas ações. A segunda testemunha são as nossas palavras. A terceira são as nossas omissões. E a quarta são os nossos pensamentos. E eu queria começar a falar para você das nossas ações. Todas as nossas ações serão julgadas. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, diz assim: que Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive todas aquelas coisas que estão escondidas, sejam boas, sejam maus, ou sejam más. As nossas ações serão julgadas perante Deus até aquilo que você fez quando ninguém viu. Outra coisa que será julgada também são as nossas palavras. As nossas palavras vão se levantar contra nós, ou seja, elas vão ser usadas contra nós. Diz Mateus 12, verso 36 a 37. Mas eu lhes digo, diz Jesus, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Omissões. As nossas omissões é aquilo que você deixou de fazer. Sabe quando você não faz nada e você poderia ter feito alguma coisa? Pois é, isso é pecado.
A palavra de Deus nos diz que quando a gente sabe fazer o bem e não faz, isso é pecado. Omissão. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda, isso está em Mateus 25, 41 a 45, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo, Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Então Jesus está falando, né, que quando a gente tem as coisas boas para fazer pelas pessoas e a gente não faz, a gente deixa passar. Quando a gente vê alguém cometendo um pecado, a gente fica quieto e deixa passar aquilo. Até essas coisas que deixamos de fazer, isso será julgado também. Outra testemunha, e eu já vou falar por que nós estamos falando disso. Os nossos pensamentos serão expostos. Romanos 2, do 15 ao 16, fala que até as coisas mais escondidas nos pensamentos e no coração do homem será revelada no dia do juízo, porque o Senhor trará à luz todas aquelas coisas que estão guardadas no coração do homem. Pessoal, por que estamos falando disso? Você vai se lembrar que eu estava dizendo que Paulo coloca todos os homens sobre o mesmo patamar. Para você que me assiste, eu gostaria de fazer um exercício com você, e eis aqui o exercício. Vamos supor que você que está me ouvindo é bom, mas é tão bom que parece um anjo, que você não peca nos 3 primeiros aspectos que eu citei. Você não peca em ações, você não peca em omissão, e você não peca nas suas palavras. Você só peca em pensamentos. E dizem alguns psicólogos, tá bom? Que nós pensamos por volta de 10.000 pensamentos por dia. Ou seja, 10.000 pensamentos passam pela nossa mente durante todo o nosso dia. Lembre-se que nós estamos falando de uma hipótese de que supostamente você é muito, muito, muito bom, que você não peca em ações, em omissões, em palavras, você só peca em pensamentos. Só que nós falamos que nós pensamos 10.000 pensamentos por dia. Como eu disse, você é tão bom que você só peca 3 vezes por dia. Se você peca 3 vezes por dia, meu irmão, a minha irmã, quantas vezes você peca no mês? Multiplica por 30, dá 90 pecados, ok? 90 pecados. Então você comete no mês 90 pecados. Em um ano você comete quantos? Multiplica por 12 para fazer uma média. Multiplicando por 12 dá 1.080 pecados que você comete em um ano. Para tirar o problema das contas, vamos ser bons e vamos arredondar para 1.000. Você comete 1.000 pecados por ano em pensamento, ok? Então, não sei quantos anos você tem, eu estou com 28. Eu vou me dar um desconto, e dar um desconto para você também, que está assistindo, de pelo menos 2 anos. Porque entre 1 e 2 anos a gente não pensa muito, ok? Mas vamos dar esse desconto de 2 anos. Então eu teria 28 menos 2, 26. 26.000 pecados eu já teria na minha vida até hoje, se eu somente pecasse em pensamentos. Faça as contas com você pela idade que você tem, ok? Então, quantos pecados você teria na sua conta? E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: se você se apresentasse perante um juiz hoje, um juiz terreno, e fosse julgado, como no meu caso, por 26.000 provas contundentes do que eu fiz, o que eu seria, meu irmão, a minha irmã? Eu seria absolutamente condenado. E isso perante um juiz terreno.
Como é então a minha situação, ou como fica a minha situação perante um Deus que é santo, puro e que o pecado não entra na presença dele? Que um pecado, diz a palavra de Deus, você erra em uma parte da lei e você errou em toda. E isso, gente, nós estamos falando supondo que nós somos tão bons, que somos quase anjos e que pecamos só em pensamentos. Mas você e eu sabemos que a nossa realidade é muito pior. Mas se você parar por ali, a nossa vida, irmãos e irmãs, seria de condenação. Seríamos absolutamente condenados. Se toda a nossa meritocracia, o nosso mérito, fosse o que bastasse a nossa salvação, nós estaríamos perdidos. Porque nós pecamos em ações, porque nós pecamos em omissões, porque nós pecamos com palavras e porque nós pecamos com pensamento. Mas graças a Deus, que esse juiz, que é muito justo, um dia nos deu a saída para essa situação do pecado que nós encontramos, e essa saída se chama Jesus. Jesus veio, ele viveu uma vida sem pecado, para morrer numa cruz, para com o seu sangue pagar por todos esses pecados que você fez uma conta mínima ali. E um dia, quando você esteja perante o grande juiz do universo, o que vai garantir a sua entrada perante o Deus Todo-Poderoso e permanecer na eternidade com Ele, não são os seus méritos, mas sim o mérito de Cristo. Porque Cristo viveu uma vida sem pecado, porque Cristo é o Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, para que nós possamos ser por meio dele salvos para tudo sempre. E ele ressuscitou ao terceiro dia para garantir a nossa ressurreição, a nossa vida eterna. Como falávamos, pessoal, uma vez que a nossa entrada perante o Rei do Universo será garantida por Cristo, como é que posso agora olhar para uma pessoa ou outra ao meu lado e pensar que ela ou ele é mais santo do que eu? Não posso. Porque de fato, se fosse pelo mérito cristão, não existe ninguém que possa se apresentar perante o grande juiz como alguém que possa garantir a sua salvação por meio dos seus méritos. Por isso Cristo é o nosso Salvador. Paulo, por isso mesmo, dizia o seguinte: irmãos, já não há diferenças entre vocês. Nessa nova vida não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é em tudo e está em todos. Sendo assim, sendo que agora todos somos colocados no mesmo patamar perante Deus, e todos somos necessitados de Cristo, como é que devemos viver? Verso 12 de Colossenses 3 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Você percebeu que o que mais Paulo vai ressaltar aqui, enquanto à questão, portanto, de que vocês são povo de Deus, ele está falando dos relacionamentos que os crentes de Colossos deviam ter. Que tipo de relacionamento deveria ser esse? Você vai ver que todas as palavras que Paulo vai usar estão sempre se referindo a atitudes que uma pessoa precisa ter com a outra. Veja, revistam-se de compaixão. Você exerce compaixão com alguém. Bondade, você exerce bondade com alguém. Humildade é o tipo de pensamento, aqui especificamente, é o pensamento correto que você tem sobre você mesmo. Você quer fazer um exercício de humildade? Se pergunte, que tipo de pessoa você se considera?
Se você me diz, eu me considero alguém superior aos outros, alguém muito melhor do que os outros, eu me considero alguém autossuficiente, eu não preciso de ninguém, então eu sinto te dizer, mas está faltando humildade. Porque humildade é um senso correto que você tem ou deveria ter de alguém necessitado de alguém maior, e esse alguém maior para nós já sabemos que é Cristo. Interessante que Paulo vai dizer, e aqui eu quero me deter um pouco na palavra suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, e perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nesse 2020 que passou, quantos relacionamentos nós não vimos ou não vemos que têm sido destruídos por conta desse muito tempo junto que as pessoas ficaram por conta da pandemia? E é dentro da igreja, pessoal, que Paulo está chamando os colossenses a se suportarem uns aos outros. E aqui essa palavra ser suporte, gente, não quer dizer, eu vou suportar o meu filho, eu vou suportar o fulano de tal. Nossa, tem que suportar o cara, né? Parece ser um peso. Mas suportar quer dizer se encorajar mutuamente e não se desfazer daquilo que realmente a gente pode se desfazer para que tudo se torne mais fácil. Hoje, os relacionamentos que as pessoas vivem é assim: eu não estou mais aguentando esse negócio, eu vou pular fora. Suportar, no contexto que Paulo está usando aqui, é o fato maior de você, quando o outro não consegue mais seguir, você se torna aquele suporte que vai levantar o outro e encorajar o outro a continuar. Só que sabe o que acontece, gente? A gente vive num mundo tão egoísta que quando as pessoas veem que o outro quer desistir, o outro já estava desistindo há muito tempo. E ao invés de se perdoar mutuamente as queixas uns com os outros, a gente levanta as queixas. Se é isso que Paulo estava chamando ou exigindo dos colossenses, é porque esse também era o problema daquela igreja naquela época. A falta de perdão, a falta de encorajamento mútuo, a falta de enxergar um alvo único para o qual correr. E sabem por que os relacionamentos se desfazem? Porque todos os alvos e todas as metas e todos os propósitos se tornaram individuais. E não mais como um corpo, não mais como uma mente só, não mais como uma igreja só, não mais como um alvo só, mas cada um tem o seu propósito e pensa que o seu propósito ou meta é maior e mais necessário do que do outro. Suportar, como disse, quer dizer se encorajar mutuamente e não desfazer os relacionamentos por qualquer coisa. Interessante que o que Paulo vai mencionar para restaurar relacionamentos é o perdão. E ele vai dizer o mesmo perdão que vocês receberam do Senhor. Por que você acha que eu comecei falando dos nossos pecados? Porque se você perdoasse as pessoas do jeito que Jesus, ou Deus, perdoa os seus pecados, aqueles milhões que vocês têm, ou você e eu temos, você perdoaria os pecados que os outros cometem contra você. Como foi que o Senhor nos perdoou? Essa é uma pergunta que tem que pairar sobre a nossa mente. Ele nos perdoou uma vez e para tudo sempre. E a questão é estar dispostos a perdoar sempre. A palavra de Deus está falando aqui de perdoem-se mutuamente, como o Senhor lhes perdoou. Gente, será que há um dia que Deus não está disposto a nos dar o seu perdão? Em que Deus se levanta e diz assim: hoje não vou perdoar. Não, Deus demonstra o seu perdão sempre. Uma linha que eu queria que você guardasse ali é: perdoe como o Senhor lhe perdoou. Esse é um desafio para 2021.
Tá bom? Anote. Verso 14, ele vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que é o amor, irmãos e irmã? Ou irmã? Amor é justamente, antes de pensar em mim, pensar em como posso fazer o bem para os outros. Antes de tomar uma decisão que só favorece a mim, em qualquer coisa que seja, eu possa pensar no que vai favorecer os outros. É um exercício difícil, porque já estamos com uma mente predisposta a pensar no que nos convém primeiro. Mas ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por quê? Porque se o pastor Samuel se dedica, ou se dedicasse a amar a ISI, e a ISI a amar seu pastor Samuel, ou seja, eu quero o bem para a igreja quer o bem para mim. O negócio é que isso se junta. Mas se só uma das partes ama, alguém sempre está só recebendo e nunca dá. E aquele que gosta, que se acostuma a receber, só quer receber. Só quer receber talvez carinho, só quer receber talvez palavras de encorajamento, só quer receber dinheiro, só quer receber talvez uma assistência. A pessoa que se acostuma a receber é uma pessoa que também deve aprender a dar. E eis aí o exercício do perdão, porque o mesmo perdão que você recebeu é o mesmo perdão que você é encorajado a dar para os outros. Verso 15, nós já falamos sobre esse texto. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. E aqui ele chama como membros de um só corpo. A paz, aqui, gente, é a paz de Cristo. Eu vou me deter um pouquinho nesse texto só para falar de que a paz de Cristo não é a nossa paz. Você, irmão, você pode talvez fazer um teste com Deus e perguntar: Senhor, se eu sentir paz quando eu fizer isto, eu vou estar tranquilo e saber que é a vontade de Deus. Mas muitas vezes você pode até estar fazendo errado e ter paz. Você pode estar mentindo e ter paz, e isso não é a paz de Cristo. A paz de Cristo, gente, é uma paz completa, que não só atinge o seu coração, mas atinge o coração das pessoas que estão ao seu lado. Porque aqui diz que a paz, é como membros de um só corpo, que devemos ter paz com os irmãos, mas devemos ter essa paz como um corpo só. Oh, que desafio! Você fazer coisas e pensar e agir de tal maneira que você possa trazer paz não só para o seu coração, sino para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quem, quando toma uma decisão na sua vida, não para pensar, ou deve parar pelo menos para pensar: será que isto vai trazer paz no coração dos meus irmãos? Eis aí o desafio da gente viver da maneira que ao Senhor lhe agrada, amando ao Senhor acima de todas as coisas, o nosso próximo como nós já nos amamos. E ele vai dizer, verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Eu espero que nesse 2021 possa habitar no coração de nós a palavra de Cristo, porque é a única maneira que nós podemos ensinar, aconselhar uns aos outros com sabedoria. A palavra de Deus sempre diz uns aos outros. Isso traz referência de que a vida cristã não é uma vida que você corre só. Não se trata de quantos quilômetros você corre sozinho. Não se trata de quanto você se aproxima só de Deus, mas de quanto você, como igreja, como corpo, como família, está se aproximando de Deus.
Um desafio que queria deixar, aproveitar aqui, o gancho, para os irmãos da igreja. Eu olho para a igreja da IECI e muitas vezes o que mais temos é mulheres estando sempre envolvidas nos ministérios. E eu gostaria de todo o coração que nós como homens, e aqui me estou colocando, nós como homens possamos tomar a iniciativa de ensinar as nossas famílias no caminho da palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Marido, você que está em casa, filho, homem que está em casa, encoraje os seus pais a lerem a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Coloque como alvo maior da sua vida nesse 2021 habitar ricamente em você a palavra de Cristo, porque eis a única forma de você ensinar e aconselhar uns aos outros com sabedoria. Veja que você pode ensinar e aconselhar, mas sem a palavra de Deus seria sem sabedoria. E ele vai colocar aqui: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O que mais precisamos é de homens e mulheres que sejam capazes de louvar a Deus. E louvar a Deus não é só com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Mas veja, tem uma coisa que a gente sempre esquece, que devemos acrescentar a nosso louvor, e é a gratidão. A gratidão por tudo que o Senhor faz e tem feito na nossa vida. E você quer um primeiro motivo de gratidão? A salvação. Aquela que nós vimos no começo, que por mérito nós não podemos atingir, só podemos atingir por graça. E como último alvo, verso 17: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Neste 2021, faça um desafio para você e seja um representante de Cristo. Seja uma luz de esperança para os que estão ao seu redor. Como? Medite nesse texto. Seja bondoso, exercite a compaixão, seja humilde, revista-se, com toda a palavra de Deus. Que a paz de Cristo comece a ser o juiz no seu coração, nos seus relacionamentos, nas coisas que você vai fazer, nas decisões que você vai tomar. E que habite ricamente com você a palavra de Cristo. Esse é o desafio para esse 2021, para a nossa igreja. Vamos nos esforçar, caminhar juntos, para que isso comece primeiramente no seu e no meu coração. Para que isso se espalhe para a nossa família, para a nossa casa. E para que isso se espalhe também no corpo da nossa igreja. Esse é o nosso maior alvo para 2021. E como eu disse, neste 2021, faça um desafio excepcional para você. Seja um representante de Cristo. Eu espero que no final de 2021 você possa se assentar, e assim como você talvez faz uma avaliação de como foi o 2020, você possa fazer como foi o 2021. Ano de luta, ano de dificuldade, mas um ano de alegria com o Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, quanto precisamos de Ti. Senhor Deus e Pai, quanto muitas vezes estamos desviados do maior caminho que o Senhor tem para nós, que é o dizermos e fazermos discípulos de Cristo.
E para sermos discípulos de Cristo, precisamos obedecer a Tua palavra, para logo fazermos os discípulos de Cristo. Pessoas que não só ouvem, senão também veem, Senhor, nas nossas atitudes e nas nossas palavras, que existe de fato esperança para esse mundo caído. Esse 2021 está começando, Pai, e nós queremos que a Tua palavra habite ricamente em nós, que a Tua paz seja o juiz no nosso coração, que nós possamos ser mais bondosos, compassivos, humildes, misericordiosos, e que possamos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Pai, coloca em nós um coração disposto a olhar para as pessoas com amor, esse amor que é o elo perfeito. O amor, Senhor, é aquele que une, que nos faz que nos dá unidade. O amor é Cristo, por meio de quem fomos salvos, e como vimos, Senhor, no começo, sem Ele não temos salvação. Por esse motivo, gostaria que o Senhor comece a trabalhar no nosso coração desde já, para que nos nossos relacionamentos seja esposa, marido, marido, esposa, filho, filha, filho e pais, filhos e pais, irmãos e irmãs, sobrinhos, sobrinhas, famílias como um todo, possam de fato, Pai, se colocar perante o Senhor e viver uma vida sendo representantes de Cristo. E que em tudo isso, Pai, nesse 2021 que está se começando, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Maior amor que esse mundo conheceu, por mim na cruz até a morte Ele sofreu, e até te ver face a face na Tua graça viverei, confiarei. Todo ser desejo ver-te retornar, Tua vontade minha vida operar, até te ver face a face na Tua graça viverei, confiarei. Te dar o meu louvor, viverei dependente só de Ti. Tua voz que ordenou a criação, hoje fala ao meu coração, até te ver face a face na Tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar dependente só de Ti.
te dar o meu louvor, viverei dependente só de ti. Pra te dar o meu louvor, viverei dependente só de ti.